Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, hoje nós vamos começar o nosso livro 4 de Ciências. Está indo para o quarto bimestre, logo começaremos o nosso livro 4. Nessa unidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da vida na Terra, tá? Se vocês observarem essa imagem aqui, nós conseguimos ver pegadas, né? Pegadas de algum tipo de animal, certo? E aí, com o passar das aulas, vocês vão descobrindo de quem são essas pegadas. Aí nós vamos pular direto para a página 10, tá? História da vida na Terra. Eu vou ler aqui, vou parar e vou explicar para vocês conforme a leitura do livro, ok? Então vamos lá. No decorrer dos bilhões de anos da história do planeta Terra, suas condições mudaram muito. Temperatura, relevo, forma dos continentes e etc. E essas mudanças continuam acontecendo lentamente. Ou seja, o nosso planeta está em constante mudança, ele está sempre mudando. A diversidade de organismos é explicada por modificações que ocorreram lentamente ao longo de milhões de anos. Ou seja, o nosso planeta Terra tem milhões de anos. Novas espécies foram surgindo e desaparecendo, influenciadas pela mudança no ambiente e pelas interações com outros organismos. Então, os organismos, conforme eles vão se misturando, vão acontecendo mudanças. As primeiras formas de vida surgiram por volta de 2 bilhões de anos depois da formação da Terra. Então, a Terra tem bilhões de anos, não é só milhões, não. Os seres vivos que habitaram o planeta não foram sempre os mesmos ao longo do tempo. A gente sabe disso porque antes existiam os dinossauros e hoje não existem. Existiam também outras espécies de animais e hoje não existem, né? Muitos organismos surgiram e outros tantos foram extintos. Extintos desapareceu, não existe mais. Os organismos que sobreviveram às mudanças do planeta e que conseguiram se reproduzir passaram suas características às gerações seguintes. Mas da mesma forma que você não é exatamente idêntico aos seus pais e avós, os demais organismos também apresentam variações a cada geração. Então, como nós não somos a cara, mas fulaninha é a cara da mãe, mas tem alguma coisinha diferente. Por quê? Porque se misturam os organismos. O pai não é irmão, não é da mesma família que a mãe, ele passa a ser depois que casa, né? Então, eles são de famílias diferentes, corpos diferentes, genes diferentes. E com a mudança, com a mistura desses genes, nascemos nós. Com o passar do tempo e as influências do ambiente, as variações podem se acentuar e originar diferentes tipos de organismos. Assim, os organismos com mais características em comum são parentes, mais próximos do que os que têm menos características em comum. Então, se a gente observar, fulano é tão parecido, deve ser da mesma família. Sim, a gente vai sempre perceber coisas parecidas. Assim como em nós, seres humanos, percebemos também nos organismos no meio ambiente. As plantas, por exemplo, essa planta é da família tal, é da família de tal planta. Por quê? Porque ela tem características próximas e parecidas. Ao processo de mudanças que ocorrem nas espécies ao longo de milhares de anos, foi dado o nome de evolução. Então, evolução é o processo de mudança das espécies ao longo dos anos. A evolução está relacionada à mudança e à diversificação dos organismos, e não à ideia de melhoria das espécies. Então, a evolução não é porque melhorou. Não, é porque mudou. É porque está diferente. Então, a evolução é isso. É a diferença que acontece ao longo do tempo. Aí nós temos aqui a zebra, o elefante, alguns animais na savana, né? E alguns animais marítimos também, alguns peixes que a gente está observando aqui e corais. Desde o surgimento da vida na Terra, os organismos estão em constante evolução. Isso explica a enorme diversidade de seres vivos no planeta. Então, por ter tanto tempo, a Terra ser tão antiga,
Isso explica a diversidade que nós temos de espécies de animais no nosso planeta, de animais, de plantas, de tudo. Aí vem aqui o Você Sabia. Opa, o livro mudou aqui, deixa eu voltar. O livro fez uma pegadinha com a gente. Vamos voltar aqui. Voltando. Aqui. Aí aqui, ó, nós vamos observar o Você Sabia. A árvore da vida. A árvore da vida é uma forma de representar graficamente a diversidade de seres vivos e as relações de parentescos entre eles. Ela também indica que todos os seres vivos são descendentes de um ancestral comum. Então, ó, todos os seres vivos eles são descendentes de um ancestral comum. E aí cada um teve a sua ramificação. Ele foi, ó, répteis, mamíferos, peixes, né, plantas, insetos, e aí foi se diferenciando, se distinguindo. Representação da árvore da vida. E aqui a gente vai ter um audiovisual extremófilos, que vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos observar? Vamos ouvir atentamente. Grande atividade vulcânica. Intensas tempestades elétricas. Impacto de diversos meteoros e uma atmosfera bem diferente da atual. Esse era o contexto da Terra há cerca de 3,8 bilhões de anos, quando surgiu a vida no planeta. Desde então, ocorreram no planeta profundas mudanças geológicas, climáticas e atmosféricas. Formaram-se diversas regiões com características distintas, como o fundo dos oceanos e o topo das altas montanhas. Transformações continuam a ocorrer na Terra. E por meio da evolução, originou-se a fantástica diversidade de seres vivos presentes nos diferentes ambientes. Algumas características são essenciais para a existência de vida na forma como a conhecemos, tais quais a presença de água líquida e luz solar, as pressões suportáveis pelos organismos e os níveis de radiação e temperatura dentro de certos limites. Alguns seres vivos são capazes de viver em condições bastante diferentes das ideais para a maioria dos organismos. Com adaptações que lhes permitem sobreviver a condições extremas, esses organismos são conhecidos como extremófilos. Ou seja, né, os extremófilos são aqueles que se adaptam à região onde eles vivem, né, a região onde eles estão localizados. Nós, seres humanos, nós não temos um corpo para viver na Antártida, por exemplo, né? Enquanto isso, o urso branco ele tem, o urso polar ele tem. Por quê? Porque ele tem uma espessa capa de gordura, uma espessa capa de pele, uma espessa capa de pelos. Então ele conseguiu se adaptar àquela região. Nós não nos adaptaríamos. Adaptaríamos como? Pegando a pele de outros animais para nos cobrir, né? Por isso que não encontramos com frequência uma grande quantidade de pessoas vivendo lá. Temos pessoas vivendo sim, mas estudando aquela região, estudando aquele local, né? Mas não temos cidades como nós temos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Aí aqui vocês vão fazer as atividades relacionadas a esse conteúdo de hoje. Gente, se surgir alguma dúvida, lembre-se de perguntar sempre para mim, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.